Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Justiça de Salto Alto e hoje, aqui grata pela presença dessa psicóloga que já atua há 15 anos e, como nós, defende e atua no transtorno de personalidade, principalmente vários, né? Mas principalmente o narcisista, que é o que falamos aqui sempre, principalmente relacionado à violência doméstica. É a doutora Eunice da Gama. Muito obrigada, doutora. Ela também é autora do projeto Elas por Elas, que também traz aqui a mesma missão, né, doutora, do que a nossa, de salvar e despertar vítimas aí, mulheres. Eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho e falasse sobre isso, sobre o projeto e sobre a sua atuação, principalmente na área dos transtornos de personalidade. Sim. A minha necessidade de entender o transtorno de personalidade começou basicamente de uma curiosidade dos relacionamentos mãe e filha, né? Uhum. E o interesse ele foi crescendo absurdamente. E assim, a gente acabou eu cheguei a uma conclusão que dificilmente uma filha vítima de violência de um narcisista materno ou paterno se envolve com alguém que não tenha nenhuma disfuncionalidade. Então, elas repetem o padrão. E durante a pandemia, as demandas cresceram muito nesse sentido, né? E aí, eu com uma amiga minha, que é psiquiatra, a doutora Kelly Laia, nós conversando sobre as nossas demandas do consultório, e surgiu a ideia do Elas por Elas, porque eram duas mulheres, né, buscando um meio de ajudar outras mulheres. E aí falamos, vamos, tem um projeto aí chamado Elas por Elas. A Kelly, eu topo, mas nem tinha projeto, saiu da minha cabeça na hora. Aí eu falei, Kelly, brincadeira, não tem projeto nenhum. Eu pensei, ela me chama de Nice, vamos fazer isso agora. E ela é também idealizadora do projeto, né? Porque cresceu de uma conversa informal, nossa. E assim, para me apresentar, meu nome é Eunice Gama, né? E bom, eu comecei o transtorno de personalidade em função dessa demanda que eu tive e curiosidade que eu tive do relacionamento mãe e filha. É importante a doutora destacar isso, porque a gente aqui sempre fala, claro, do transtorno de personalidades e principalmente do narcisista, em relação à parte de homem e mulher, relacionamento, né, de casal. Mas é importante, a gente também destaca, às vezes, a questão da mãe narcisista, que acaba se repetindo, como a doutora bem colocou, a filha acaba tendo relacionamentos abusivos por ter aquela sequela da culpa, de uma série de coisas, e é importante destacar isso. Né? E na pandemia acho que aumentou, como a doutora também colocou, né? Bem, então, eu acredito que a pandemia, ela descortinou as nossas vulnerabilidades, né? Sim. Então, assim, a gente trabalha muito, todas as pessoas trabalham muito, Sim. E de repente, todo mundo, todas as famílias se viram dentro de casa, tendo que conviver umas com as outras. Com os Então, seus assim, defeitos, com as suas qualidades, e tudo muito intenso, né, doutora? Muito aumentado, assim, de tamanho, né? Seja bom ou sim, ruim. sim. E uma coisa muito interessante também, doutora Rose, é que o meu marido é advogado também, né? Ah, legal. E ele falou assim, nossa, eu nunca fiz tanto divórcio igual esse ano, É verdade. né? No caso, ano passado. E eu falava assim, porque muita gente não se conhecia de verdade, Sim, né? isso acontece bastante. E Então, assim, eu queria que a doutora colocasse, e é uma curiosidade até minha, eu, assim, atuando, né, na área de direito, você acaba encontrando profissionais, forenses ou não, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, e alguns que você fala sobre o transtorno, principalmente de personalidade narcisista, que para mim tem uma extrema relevância no caso de violência doméstica ou violência intrafamiliar no geral, como é o caso também de pais e filhos, mães e filhos, e não tem a devida importância ainda pelo judiciário. Eu costumo dizer que agora que está sendo um pouco mais ventilado, até tem temas de filmes, séries de Netflix, né, aqui fazer propaganda, mas começa o pessoal a abrir um pouco mais a mente em relação a isso. E tem profissionais que ou desconhecem, pela minha conversa com alguns profissionais, ou então não dão a devida importância, não sei se por uma linha doutrinária ou algo do gênero. Qual seria a explicação, doutora, assim, para
não descobriu ou descobre-se, não acredita-se nessa linha, por exemplo, da psicologia? Então, o meu ponto de vista a respeito desse tema é que, na verdade, doutora Rose, a gente não aprende sobre transtorno de personalidade. A gente, durante a faculdade, são pinceladas, digamos assim. E depois, nos cursos de pós, né, graduação, você normalmente faz a opção por um segmento, ou por uma linha de pensamento, a cognitiva comportamental, psicanálise, ou então por uma área mesmo, né, psicologia do trabalho. Mas, então, por exemplo, se o profissional opta por fazer um curso de terapia cognitiva comportamental, ele vai estudar os transtornos, mas de maneira muito superficial, né? E eu, particularmente, não descobri nenhum curso específico, uma pós voltada para transtornos de personalidade. Eu fiz cursos livres, né, além de estudar muito sobre esses temas. É Né? meio que Então, assim, autodidata mesmo, né? Você, sim, mal comparando ou bem comparando, seria uma analogia ao despertar da mulher no relacionamento abusivo. É meio que sim, você desperta para a existência disso e vai buscar informações mais científicas, mais acentuadas sobre a situação, né? exatamente. Até porque ele nunca, um transtorno nunca vem sozinho, não é, doutora? Falando na área de psicologia mesmo. Não. Inclusive, eu conheço também, como você bem falou antes da nossa entrevista, Uhum. que você vê, inclusive, psiquiatras que não conhecem muito, né? Sim. E eu, inclusive, também. Tanto que hoje tem uma psiquiatra, que é a que fez o projeto comigo, que é uma pessoa que sabe muito sobre transtorno de personalidade também. Então, assim, é interessante porque ela fala assim, nossa, é muito difícil fechar um diagnóstico. E eu Sim. mando para o consultório, às vezes, um paciente e falo assim, eu Kelly, estou mandando um paciente para aí que é borderline. Ela, ai, Eunice, você é louca, brincando, né? Você é louca. A gente demora uns 6 meses para fechar e daí a pouco ela me liga, ai, Eunice, é borderline mesmo. Como é que você sabe? Então, assim, Isso, e você começa a também ver um pouco mais no detalhe, né? Começa a fechar mais. E eu acho que seja realmente, deve ser difícil, porque como nunca vem sozinho o transtorno, você fica nas opções de exclusão, né? Seria o sim, borderline, seria o transtorno de personalidade narcisista. E o aí as vítimas que antissocial, buscam mais, não é isso? As vítimas, o que dificulta também o diagnóstico, porque se o narcisista te procurasse, você teria uma série de narcisistas para estudar, né? Mas sim, como eles não buscam, a não ser, pelo menos do trabalho aqui jurídico falando, para ter um atestado, ou para justificar um ato errado dele, ou para tentar convencer a vítima de que ele vai se modificar, pelo menos é o que a gente percebe, né? E aí vai 2 ou 3 vezes, e daí as terapeutas, as psicólogas nunca são boas o suficiente para se continuar essa terapia. Né? É isso que a gente vê na exatamente. prática. Se eu estiver errado, a doutora pode corrigir. Mas, assim, então também fica difícil esse diagnóstico, porque o narcisista não vai. É isso? Quem vai é a vítima, né, Não. dele, que busca. Normalmente, o narcisista, quando procura ajuda, ele procura normalmente em função de alguma comorbidade. Uhum. E normalmente são transtornos de humor, né? Ou uma ansiedade, ou depressão. E assim, e normalmente essa comorbidade existe um culpado também, né? Porque é característico do narcisista atribuir a culpa da vida dele a alguém, das coisas que Sempre, acontecem com ele. sempre. Então, normalmente quando uma vítima me procura e ela já vai relatando e eu pergunto, você já ouviu falar em transtorno de personalidade narcisista? Ela, mais ou menos. Pois é, desculpa, mas você convive com um. Então, assim, o que acontece? Normalmente são as vítimas que fazem esse diagnóstico mesmo. Sim. E normalmente elas estão certas. Sim, e demora também, não é, doutora? Porque é difícil entender que aquela pessoa não é exatamente o que ela idealizou lá atrás, e aí ela começa a negar isso também. A gente vê aqui vítimas que, na verdade, conviveram até 15, 20 anos com o narcisista, e dá a impressão que ela aceitar isso parece que é mais doloroso ainda para ela, aceitar que conviveu, do que viver naquela fantasia, não, realmente só acabou, e etc. Ela não quer aceitar que tudo aquilo foi maldade mesmo. Ela não quer aceitar. Parece que ela está se auto-enganando novamente. Não existe isso?
Sim, e assim, mas na verdade, o que que acontece? Normalmente essas vítimas, elas são pessoas que já desenvolveram uma codependência. Muito provavelmente ela já vem de um lar disfuncional. Entendi. Então, ela, quando ela se depara com uma pessoa com esse comportamento, é algo muito familiar. Então, ela acaba ficando na zona de conforto. Por pior que seja, acaba sendo a zona de conforto da pessoa. Porque quando você vem de um lar conflituoso, um lar disfuncional, o conflito é a sua zona de conforto, é aquilo que você conhece. Então, assim, a culpa é a sua zona de conforto. Então, você se culpa, você é manipulável, porque você foi criada dessa maneira, é o que você aprendeu. Você foi criada para Então, agradar, não é? É isso que a gente percebe. Foi exatamente. criada para suprir frustrações, para poder preencher vazios. Então, aí ela acaba repetindo isso nos relacionamentos dela para o futuro, né? Seja homem ou mulher. E existem gradações, doutora, gradações que eu quero dizer. Porque tem aqui nos casos que a gente atua, que você vê que o narcisista assim, é extremamente mau. Ele realmente, lógico, ele tem um vazio, ele não tem nada de empatia, a gente já sabe disso, mas tem uns que têm assim uma gradação quase que surreal. Até nós sabemos que os filhos são extensões disso. Você não vê sentimento em nada que ele faça, a não ser para ele mesmo. Mas existem gradações, uns são menos, outros são mais, ou tem fases Existem, da vida que isso pode aumentar ou diminuir. Como que funciona? existem. Assim, uma coisa que eu observo, isso não é uma regra, tá? Uhum. Não existe nenhuma literatura que vai dizer que com a velhice a situação vai ficando cada vez mais intensa, mas eu observo na clínica que, assim, quanto mais a pessoa vai amadurecendo, mais rígida ela vai ficando quando se tem um transtorno de personalidade. Mas não é uma regra, tá? É uma Entendi. observação minha. Entendi. Agora, existem gradações, sim. E a gente costuma chamar o mais leve de oculto na maioria das vezes, tá? Então, são aquelas pessoas que elas conseguem demonstrar, de certa forma, empatia, embora elas não tenham. Elas fazem as maldades um pouco mais veladas. O Dissimulados, né? comportamento é mais velado. São dissimulados. São. E E existem os... existe também a necessidade que eles têm, e isso depois de um tempo, eu que sou observadora, claro, não sou da área, né, doutora? Sou aqui só atuo e fico compilando assim informações. Mas assim que eu percebo que eles tendem a demonstrar uma bondade em exagero. Às vezes, esses mais ocultos, principalmente, eles tendem a demonstrar exatamente, tem a necessidade de demonstrar, como se ele sabe que ele não tem nada de bom, então ele tem que inventar essa bondade, né? Para poder transparecer isso e ele ficar acima de qualquer suspeita, tipo, fazendo uma. Quanto mais ele se distancia do vazio ali que ele tem, quanto mais ele precisa de suprimento, mais ele vende essa bondade, sei lá, fazer doações, divulgar, mas ele tem necessidade de divulgar, ele tem necessidade de mostrar que ele é bom, seja por dinheiro, alguns têm esse controle via parte financeira, outros por um status profissional, ele sempre tem alguma coisa onde ele possa se Sim. esconder um pouco melhor, né? Sim, é uma coisa assim, bastante pertinente esse seu comentário, porque o narcisismo ele é um transtorno assim bastante complexo, porque eu observo também que em cada nível do narcisismo da pessoa, ele tem um comportamento que se assemelha muito a outros transtornos de personalidade, né? Por exemplo, o transtorno de personalidade histriônica, eles são teatrais, tem uns que são absolutamente teatrais, né? Então, eles choram, eles fazem, ai, me perdoa, né? E Exageram, são né? aqueles, exageram, são exagerados e tal. Eles têm uma formação muito infantil, eles não evoluíram com o tempo. Então, assim, eles se projetam no outro, é uma característica que é muito marcante. Sim. Eles apontam para o outro características que são muito fortes neles mesmos.
E assim, e eles precisam apontar para o outro até para mascarar as próprias características, porque ele precisa ser visto como bom. E você pode observar que o narcisista ele vai ter sempre uma vítima, né? Ele vai ser a filha, daí a pouco a filha passou a suprir, dar alimento, passou a ser suprimento narcísico para aquela mãe ou para aquele pai ou para o namorado, aí o namorado daí a pouco se encrenca com a mãe, porque a mãe não está sendo suprimento mais para ele, então ele vai atazanar, falando no português claro, atazanar a vida daquela pessoa, daí a pouco a mãe vai se enquadrar, ele vai perseguir outra, né? Exemplo, nós tivemos agora um exemplo, inclusive num programa que eu não sou de assistir, mas assisti dessa vez, né? Eu não sei se eu posso mencionar aqui, Sim. Que uma personagem desse elenco, ela estava sempre tendo uma vítima. Sim. E era muito claro o comportamento o comportamento narcisista dela ali. Situações de ser a grande vítima, de acusar. Eu costumo dizer aqui para as minhas assistidas, vamos dizer assim, que o narcisista, quando ele te acusa, são as próprias confissões dele, né? Ele aponta em você o que, na verdade, ele tem. E uma outra são as projeções. Exato. A outra característica seria ele roubar, entre aspas, qualidades. Por exemplo, se você foi vítima, ele, sei lá, achou bonito você gostar de flores, você é uma moça boa, ter um comportamento X, ele te admira, mas obviamente ele não vai assumir isso, ele vai usar como suprimento. Quando ele se encontrar comigo, por exemplo, ele vai pegar uma qualidade genuinamente sua e vai dizer para mim que já tem essa qualidade, porque ele achou bonito e funcionou em você. Aí ele já traz para ele como se uma qualidade genuína dele. Isso também a gente percebe aqui assim, na atuação, né? Ele, assim, principalmente em relacionamentos amorosos, a vítima anterior tinha uma qualidade X, ele traz para ele, aí a próxima vítima, ele já aderiu àquela qualidade como se fosse genuína dele. Então, ela já conhece ele com aquela qualidade, entre aspas, claro, né? Sim, e assim, como eu falei, como eles não evoluíram, né? Não amadureceram. Crianças, né? São infantis. Eles têm o ego frágil, né? Na verdade, você observando, né, nessa pessoa desse elenco que eu mencionei, o quanto ela era frágil e ela apontava para os outros exatamente aquilo que ela fazia e para você ver o quanto ela tentava mascarar quem ela era, a fragilidade que ela tinha. Sim. Então, assim... na verdade, eles querem demonstrar essa super autoestima que, na verdade, é baixíssima, né? Nós sabemos disso, amor próprio zero, porque ele sabe que ele não tem qualidades. A verdade é essa. E é por isso que ele diminui o outro. Exato. Ele diminui, ele descredibiliza o outro para tentar conseguir crédito. Assim, nós aqui, falando assim de relacionamento, tanto mãe, filha, pai e filha, claro que se encaixa, mas principalmente o nosso foco aqui, que acaba sendo um pouco mais o relacionamento homem-mulher, eu queria que a doutora explicasse um pouquinho dessa etapa. Por exemplo, a mulher, normalmente, que é vítima do narcisista, nós brincamos que elas são incríveis, porque realmente elas têm qualidades e aí ele se aproxima, ele ouve a história dela, normalmente já é vítima de um outro relacionamento abusivo, ou que já tem filhos, ou que está com uma carreira com problema naquele momento, tem alguma fragilidade, alguma carência, vamos dizer assim, ou, como a doutora já colocou, que vem já de um lado disfuncional, né? Aí ele se aproxima, ouve essa mulher, né, pega todas as confidências dessa mulher e depois ele endeusa, faz aquela coisa do love bomber, né, que vocês falam, e aí coloca ela no pedestal. E ela está sendo acostumada com aquele tratamento. De repente a coisa começa a esvaziar até ir para difamação, desvalorização e depois o descarte. E aí temos duas alternativas. Se ele descarta, ok. Se é a pessoa que descobre, desmascara e descarta, começa uma difamação e um assassinato de reputações. E aí eu queria que a doutora falasse sobre essas etapas, obviamente dividindo de forma correta, né, que eu estou falando aqui por experiência apenas, e se é isso mesmo. Na verdade, nós costumamos dizer que a vítima idealizou aquela pessoa e aquilo nunca foi daquele jeito, e se permitiu. Se existiu o abusador, existiu também quem permitiu ser abusado, talvez por ter vindo de um lar disfuncional, inconsciente, claro, que a culpa nunca é da vítima, mas estou dizendo de uma forma já automática. Eu queria que a doutora falasse sobre essas etapas e se é isso mesmo. A vítima tem, ao final,
essa situação de ter se submetido inconscientemente, mas que isso causa um estrago na vida dela, por exemplo. Sim. O que acontece? O narcisista, ele é uma figura absolutamente galanteadora, né? Inteligente, tem uma percepção muito aguçada. E assim, as vítimas são pessoas empatas, né? São as pessoas empáticas, aquelas que se colocam no lugar do outro, aquelas que se compadecem do sofrimento, da dor do outro. Então, assim, quando eles percebem uma mulher com esse perfil, eles normalmente vêm, né? Não necessariamente essa mulher, ela desculpa, ela está no momento de fragilidade, mas elas têm a necessidade de acolher. Então, elas podem ter essa vulnerabilidade e eles irem diretamente se mostrando o salvador da pátria, né? O salvador daquela situação, como se fosse ajudar ela justamente naquela falha, naquela lacuna que está aberta naquela mulher. E a mulher que está fragilizada por si só, ela já tende a idealizar, né, um relacionamento. Eu acho que todas as mulheres têm um pouco disso, né? Até pela Idealiza. educação, né, doutora? Gera essa situação mesmo do príncipe, da situação da menina que tem que realmente suportar. Claro que hoje, graças a Deus, isso tem mudado, mas pela própria educação patriarcal isso ainda acontece. E aí Sim. você é obrigada a gente até brinca que as meninas de hoje, assim, que a gente tenta passar e educar, é que ela não precisa de ninguém para ser salva, né? Ela mesma vai buscar a sua própria salvação, os seus próprios princípios, os seus próprios ideais. Mas a geração ainda de nossas mães e avós já eram piores ainda, aquela situação de esperar alguém, aquele cara certo, para vir te salvar, né? Então a E gente viver a vida e viver o resto da vida, por pior que seja a situação, né? Exato. E você ter que ter culpa por aquilo e de salvar aquele casamento, aquele relacionamento, isso realmente ainda acontece. Em relação a mãe e filha, também a pais e filhos, assim, quando que a gente fala do contato zero, para não dar suprimento, é claro que quando, por exemplo, tem filhos com narcisistas, ou é um relacionamento como pai e filha, mãe e filha, não tem praticamente, você pode até manter uma distância, ou aprender a lidar com isso, mas nem sempre dá para ser o contato zero, né? Que a gente fala da pedra cinza que vocês, psicólogos, até pregam, né? De você não reagir, a não ser da forma adequada de tomar as medidas judiciais, por exemplo, mas não aquela reação emotiva, porque quanto mais reação, mais sofrimento você dá, não é isso? Exatamente. Uma coisa que é muito importante falar, as pessoas acham que a não demonstração de emoção tem a ver com cortar relação, que é contato zero. Eu, inclusive, fiz 3 turmas, né, para filhas de mães narcisistas, Importante. e eu explicava muito isso, né? Era em grupo, né? Uhum. A gente se encontrava uma vez por semana online e a gente conversava. Era como se fosse uma terapia em grupo sobre aquilo. E eu falava muito com elas. O que alimenta o narcisista, seja mãe, pai, bem como um marido, namorado, enfim, o relacionamento de maneira geral, o que alimenta é a emoção do empata. Então, se você demonstra tristeza, você está alimentando. Se você demonstra alegria, você está alimentando. Se você demonstra frustração, você está alimentando. Então, qualquer emoção sua é alimento. Então, assim, quando eu falo em pedra cinza, não é a pessoa falar, você vai almoçar? Não, não vou. Você está alimentando se você responde desse jeito. Então, ser assim... formal, por exemplo, natural, é meio que blasé, né? Não vou. Tipo, ele vê que ele não está tendo poder sobre você. Porque quando o abuso existe, ele tem o domínio sobre a vítima. Né? Exatamente. E assim, o que a gente percebe aqui, a pessoa fala, poxa, doutora, quando que eu vou sair deste narcisista? O caminho é esse que a doutora, imagino eu, acabou de dizer.
quando você parar de demonstrar, ainda que de forma negativa, uma emoção. Porque se você demonstrar que ficou irritada, que ficou triste, que ficou isso, você está dando suprimento. Ele está fazendo parte ainda que de forma negativa. Então, quando você começar a agir o mais formal, o mais blasé, o mais com desdém, vamos dizer na linguagem informal, talvez você se livre dele. Aí ele vai buscar necessariamente outra vítima e vai te deixar em paz? É a pergunta que eu faço. Assim, elas me Não fazem necessariamente. essas perguntas, ou ele pode ter mais de uma vítima ao mesmo tempo. Aí uma curiosidade, porque elas perguntam isso, tipo, existia, por exemplo, a ex, a atual, ou a filha, estou fazendo assim, para ter 3 pessoas, né? E aí, por exemplo, a ex parou de reagir, foi formal, com desdém. Aí vai ficar a atual e os filhos. É possível que ele largue aquela para lá, ou é possível que ele está sempre tentando puxar? Sempre tentando puxar. Assim, ele perde o interesse? Ele perde. Quando Então, não é alimento narcísico para ele, ele perde. Mas olha só, não existe nada o assim narcisista, fatal. ele nunca tem uma vítima só ao mesmo tempo. Entendi. Oi? Entendi. Ele nunca Não tem. entendi porque deu uma cortada. Ah, tá. Assim, tem a questão da triangulação, que a gente sabe, mas ele nunca tem uma vítima só, mas ele pode desistir de alguma vítima. Existe essa possibilidade. Se você não der o suprimento, ele vai falar: aquela ali já tá Existe, chata, eu existe. vou buscar uma que me dê mais suprimento. Exatamente. Se você não dá suprimento, ele pode desistir, mas isso também não é uma regra, Então, tá? Porque assim, o que que acontece? Como eu falei, existem várias gradações de narcisismo, né? sim. Então, assim, a gente também tem que avaliar o tipo de narcisista com que você lida. É muito engraçado porque eu estava conversando com uma paciente minha que é vítima de narcisista Uhum. perverso, e eu falo com ela o seguinte: você tem uma carta na manga e você não percebe. Porque nós, empatas, nós somos absolutamente imprevisíveis. O narcisista é totalmente previsível. Sim. Você consegue prever o comportamento dele. Então, assim, quando eu trabalho essa questão com um paciente, por exemplo, de conseguir prever o comportamento e trabalhar, a primeira coisa que eu faço é trabalhar a ansiedade, né? Então, quando ele consegue prever o comportamento do narcisista, ele dá um passo à frente. Então, ele sim perde o interesse porque o empata começa a ter aquele autocontrole das próprias emoções, né? Então, assim, perde o interesse. Mas existem casos e casos que eles vão... É como se fosse uma espécie de looping, né? Porque ele começa a perder o controle e ele vai tentar buscar esse Tentar controle novamente. resgatar. Mas isso é importante que a doutora falou. Ele, por exemplo, deixou de ter ali o suprimento, ele pode até tentar resgatar, mas se a pessoa tem o autocontrole, que eu acho que é a grande chave, né? Pelo menos que eu vejo os acontecimentos, aí ele vem e faz uma ameaça assim, até esdrúxula. Aí a parte fica preocupadíssima, né? Aquela mãe ou aquele pai fica assim, nossa, agora ele falou que vai fazer isso. Se você se comove, se preocupa, move o mundo, ele vai continuar ameaçando, ele vai continuar fazendo você de refém, vamos dizer assim. Se você admite e diz, olha, siga, eu sinto muito, sei lá, algo do gênero, eu não vou me importar, a hora que você fizer eu vou pensar sobre o assunto. A impressão que eu tenho, pelo que eu vejo das vítimas, é que realmente eles não fazem. E uma coisa também que eu trabalho muito, Uhum. doutora, essa questão de trabalhar esse autocontrole, porque o empate ele é muito emocional, ele age muito É, por impulso, né? Trabalhar a questão do... Quando você ama alguém, né? Uma forma genuína de amar é permitir que o outro assuma as responsabilidades dos próprios atos. Então, assim, existe uma característica muito forte da vítima, do narcisista, que eu brinco que é a síndrome da salvadora. verdade. Elas querem resolver o problema de todo mundo, porque, na verdade, elas têm essa necessidade de ser reconhecida como uma pessoa boa, porque elas são diminuídas o tempo todo, a autoestima já está lá embaixo. Então, elas têm essa necessidade de querer cuidar do outro a todo custo, por mais que esse Machuque ela. dê de volta o Uhum. mal,
né, para essa vítima. E assim, eu sempre falo, olha, o amor, ele liberta. Primeiro que o amor, ele não aprisiona ninguém, o amor genuíno. Sim. Segundo, que a gente precisa entender o nosso amor como algo que permita que o outro cresça. E permitir que o outro cresça é deixar que ele assuma as consequências das escolhas deles. Então, assim, isso precisa ser muito trabalhado nessa vítima, porque ela tem que parar de querer salvar o mundo, principalmente daquele que fez mal para ela. Sim, e a questão de amor próprio, que a doutora falou agora muito bem. Fortalecer esse amor próprio é minar o amor e exagero para o outro, vamos dizer assim, para ficar uma linguagem mais coloquial. Sim. Se você está fortalecida, e o que acontece com as vítimas de relacionamentos abusivos em geral é que ela não tem nada de fortalecida. Ela está fragilizada com aquela situação, seja da mãe, seja do pai, seja de um companheiro, ela não está fortalecida no seu amor próprio e na sua autoestima. E aí ela perpetua, na verdade, esse sofrimento, passando de um para o outro, não é isso? E assim, e uma coisa interessante disso tudo, que como eu falei, toda vez que uma mulher me procura, né, porque é vítima de um relacionamento abusivo, ou acabou de separar e não está sabendo lidar com isso, ou está querendo separar, eu vou investigando tudo, né? E quando eu volto lá atrás, eu descubro, é impressionante, eu descubro imediatamente que ela teve uma relação muito próxima com algum narcisista. O pai, ou a Criança, mãe. pai, mãe, entendi. É E é repetição possível mesmo com de o padrão. tratamento, doutor, é possível com o tratamento de criança, por exemplo, você sabe que o pai ou a mãe é narcisista. Aí, se o outro identificou, digo o outro cônjuge, por exemplo, e leva essa filha, esse filho para um tratamento, para um psicólogo que entende disso, é possível melhorar essa criança para essa autoestima, esse amor próprio, para que ela não repita ou não seja vítima mais tempo desse pai ou dessa É mãe? possível, mas olha só, num caso de um casal Uhum, que um identifica que o outro é narcisista e leva a criança. sim. Olha, é possível sim, desde pequenininho, ir fortalecendo essa questão da autoestima, do amor próprio. Mas assim, é um contexto tão complexo, doutora, mas tão complexo porque a gente está falando de um narcisista que quer dominar as pessoas e o mundo, né? Verdade. Então, se é a mãe, se é o pai, eles vão fazer de tudo para sabotar aquele tratamento da criança. Isso quando não tem mais de um filho, né, doutora, que vai usar um que vocês usam aí, o filho dourado, e outro realmente, que é o filho que eles realmente enaltecem, né, os pais narcisistas e as mães, e o outro é a grande vítima. Então ainda tem essa questão daquele ser sempre o subjugado, o de lado, o que o que tem defeitos, o que não é o melhor, e isso perpetua também na vida profissional, de relacionamento, etc. Né? Eu acho que o pior, perpetua com toda certeza, mas eu acho que o pior não é nem aquele que é o bode expiatório de uma vida inteira. Eu acho que o filho único, que oscila nas duas raias, né? Que Sim, ele é ora filho dourado, ora bode expiatório. Eu acho que ele tem muito mais dificuldade de evoluir, entendi. muito mais, Aquele porque que é o ele filho dourado, que protege o narcisista, ele também é um narcisista para as futuras relações e ele se dá bem com o pai ou a mãe narcisista. Não é assim, o filho dourado? Porque ele ele se faz dá bem. exatamente o que ele quer, roboticamente o que ele quer, né? Ele atende às expectativas. Ele atende às expectativas, né, desse pai ou dessa mãe. É, na maioria dos casos, ele é narcisista também, Uhum. mas assim, tem muito caso que não, e que, mesmo sendo dourado, ele acorda. Inclusive, eu tenho uma paciente que é um caso muito semelhante. Ela foi a filha dourada a vida inteira, e foi ela que acordou para isso, ela que alertou a irmã, e ela quer cortar relações com a mãe, e a irmã se dá super bem, Que seria a vítima, em tese. que seria a vítima, Entendi. entendeu? Legal. É assim, cada caso ele é muito particular, tem as suas peculiaridades, sabe? Então, assim, é até complicado, às vezes, eu falar assim, olha, tem que ser feito assim, assim, assado, porque não existe receita de bolo mesmo, Lógico, né? lógico. Então, mas cada caso é identificado de maneira muito particular mesmo.
e eu vou muito nos detalhes, né, para cada caso. Eu te acompanho nas redes sociais e me chamou a atenção exatamente isso, essa situação bem direcionada para o transtorno de personalidade narcisista. E, assim, é uma dificuldade que nós temos, como eu falei, eu entendo que ele seja de extrema relevância, acho até que o judiciário deveria dar um olhar um pouco diferenciado para isso nos casos de violência doméstica e intrafamiliar no geral, envolvendo crianças, mães e pais e adolescentes, e infelizmente ainda não chegamos lá, né? Agora que está ventilando um pouco mais. Mas eu fico muito feliz quando eu acho profissionais, tanto da área de comportamento, que seja psicólogo, psicanalista, e médico, psiquiatra e outros que não só entendem como conseguem, né, divulgar e propagar essa situação, como também até atuantes, né, no direito, como seria se promotores, juízes, tivessem um pouco mais dessa abordagem. Eu acho que talvez as relações ficariam mais evidentes, mais fáceis de se compreender algumas atitudes e não supervalorizar tanto, por exemplo, uma vítima reativa. Porque a vítima do narcisista, em algum momento, ela pode se tornar até a abusadora, entre aspas, porque ela já está esgotada e ela não aguenta mais. E isso, quem não entende, não consegue vislumbrar uma outra situação que não seja ela culpada e errada. Então, acho que isso faz falta nos nossos litígios, né? Essa avaliação com esse olhar diferente. Doutora, mas uma coisa interessante, desde que eu comecei a estudar e eu comecei a observar também, o meio acadêmico, ele é absolutamente cheio de narcisista. Você já parou para pensar se de repente isso não é, de repente, não é essa a razão pela qual fala-se tão pouco, estuda-se tão pouco sobre isso? Adorei a sua colocação. Eu nunca tinha pensado sobre isso, e se observarmos agora com esse foco, talvez o ideal, até por esses cargos que se ocupam com um pouco mais de status, que a gente sabe que as pessoas desenvolvem um pouco mais a vaidade, o ego, talvez seja realmente... o objetivo seja esse, não é, doutora? Não falar, não divulgar, como a educação assim no Brasil. É melhor que nem todos tenham, porque quanto mais se lê, mais, né, se evolui e menos se acredita no que dizem. Somente, né? A pessoa acaba tendo uma noção. É bem interessante esse seu posicionamento, gostei muito. Assim, vou até passar a pensar e observar melhor. Assim, eu queria, doutora, ficar falando muito mais. Nós temos um tempo, mas, assim, eu acho que a nossa conversa e até o projeto, eu queria que se pincelasse um pouquinho mais. Imagino quantas mulheres você deve ter ajudado aí nessa pandemia, que tudo aumentou, como já falamos. Falar um pouquinho mais sobre o projeto Elas por Elas. E também uma pergunta que é uma curiosidade minha sobre uma situação de olhar. Existe realmente uma diferença, uma situação científica, ou pelo que eu percebo de algumas situações, ou coincidência ou não, desse olhar do narcopata, que a gente que começa a ver assim, casos repetidos, começa a identificar um pouquinho mais. Isso existe mesmo, ou a gente está assim, levado por um erro, por uma coincidência? Olha só, há quem os narcisistas acadêmicos dizem que é uma coincidência, tá? Adorei. Há quem diga que de fato é uma coincidência, né? Uhum. Eu estava conversando com um primo meu que é oftalmologista, falando dessa questão do olhar e da relação da esotropia com os transtornos mentais, com os transtornos de personalidade. E ele, excelente oftalmo, inclusive, ele falou até, não, vamos estudar sobre isso para ver, porque eu falei da esotropia, né, com X, né, porque a esotropia com S é aquela que o olho é voltado pro nariz, né? Dentro. E a esotropia com X é aquele que é voltado para fora. Né? E às vezes é muito imperceptível. É muito imperceptível. Talvez em foto, só que você detecte um pouco mais, né? Quer dizer, a gente aqui que é leiga, eu, por exemplo, que vou só acompanhando os casos, alguns eu consigo identificar, até por saber daí os comportamentos também, né, doutora? A gente vai pegando e vai... mas acaba se repetindo e eu acabo vendo mais em situações de fotos. Talvez ao vivo não consiga identificar tanto. Eu, que não sou da área, claro, né? Eu consigo identificar, assim... Quando eu desconfio, eu vou logo na rede social, procuro
para poder ver uma foto. Mas o que que acontece? Essa questão, eu, por exemplo, eu já pesquisei muito sobre esse tipo de estudo. E não se acha estudo que comprova essa questão do olhar, Entendi. tá? Mas é uma coisa que eu considero irrefutável, porque a gente peguei com esse amigo que eu mencionei com você, um catálogo de olhares, assim, só dos assassinos em série mais famosos, Sim. né, os mais comentados, e a gente foi catalogando olhar por olhar e a gente observou que tinha A semelhança ali. a semelhança do olhar. Então, assim, se você parar para analisar, é praticamente irrefutável, mas não existe estudo científico que fale sobre isso. Aí eu Então, fico com o seu posicionamento. Talvez não seja interessante, da mesma forma que o Instituto Farmacêutico nem sempre é interessante achar o remédio. A mesma situação, nem sempre é bom olhar com os olhos do despertar, porque a vítima, quando ela desperta, ela identifica. Talvez realmente a grande intenção seja não despertar para isso. Aí eu tenho que concordar com você em absoluto. exato. Né? Assim, deixa um recadinho sobre o seu projeto, Elas por Elas, que eu acho de extrema importância, principalmente com esse olhar aí do transtorno de personalidade narcisista. Eu tenho certeza que você e a sua colega psiquiatra vão contribuir com muitas vidas, porque isso salva muitas vidas, porque este mal, eu costumo dizer, assola muitas famílias, muitas pessoas que desconhecem completamente, que é uma pena esse assunto. Então, o Elas por Elas, né? A gente, é bem bacana que a gente está com um time bem legal. Eu brinco, eu falo que só de mulher foda, com perdão da palavra, mas são a Simone, ela é uma psicóloga e sexóloga, então ela resgata a mulher nesse sentido de se E conhecer, também de é sentir importante. prazer. Ela Porque não às ser vezes a só mulher. mãe, só aquela ali resgatando aquele lar, né, doutora? A gente vê muito isso. Ela tira Exatamente. E a uma mulher, quando ela se identidade, conhece, ela se permite sentir prazer, ela se empodera também, sim, uma né? crise de identidade. Pegou realmente, desconstituiu aquela mulher, né? Então tem a Simone, que é a sexóloga, ela é de Salvador, tem a Maria Renata, que é terapeuta, é neuropsicóloga, é de Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro. Eu e a Kelly, que a Kelly é a psiquiatra, né? Nós duas somos de Itaperuna, que é interior do Rio de Janeiro. Que legal. A Milena Davoli, que é uma delegada. Já Você entrevistei já fez. maravilhosa. Eu fiquei feliz porque ela conhecia a situação do transtorno. É o que eu falei para você. Eu fico feliz quando eu encontro profissionais atuando e que levam isso à risca e trazem para a sua profissão. É importantíssimo uma delegada saber sobre transtorno de personalidade Não, e narcisista. ela sabe mesmo. A gente fez Sabe, live, sabe. Eu ela é fico ótima. orgulhosa, ela é muito legal. Muito, Ela é parabéns por maravilhosa. ela tá no projeto, não sabia. Ela tá no Elas por Elas. Então agora eu já só posso falar com as demais, porque assim posso falar novamente com ela, mas ela já tive o prazer e o prestígio de contar a história dela, que é maravilhosa, e ela como delegada, né, atuando em cima disso, só tem a contribuir. E assim, agora também tendo a sexóloga, né, a outra, também vou querer falar, Tem porque elas assistente social abordam, né? também. Elas abordam Assistente cada uma a social. sua área, né? A Sim, minha até a gente tem assistente social, psiquiatra delegada, duas advogadas, uma de Campos, a outra do Espírito Santo, cada uma de um canto do país, sabe? isso é Duas muito advogadas, uma delegada, uma assistente social, uma psiquiatra, 4 psicólogas, 4, 5, agora já estou me perdendo. 5, agora entrou mais uma. entendi. Então, assim, o time está crescendo, as mulheres elas estão. E assim, a Kelly, hoje ela está como coordenadora da saúde mental do município, eu estou como coordenadora da geração de trabalho e renda, e eu trabalho com mulheres, ensinando Se auto, né? exatamente, tentando inserir essas mulheres no mundo do trabalho, seja formal ou informal, mas capacitando, enfim. E aí a gente está pensando, de repente, quem sabe, a nível de futuro, a gente não ter uma sede do projeto, porque hoje ele funciona só de maneira virtual. Entendi. Né?
Então, assim... Nessa pandemia, eu tenho certeza que já está contribuindo, propagando e divulgando esse tema aí, que é importantíssimo. Só essas profissionais de áreas diversas, contribuindo cada uma na sua área, levando esse conhecimento, eu acho já de grande valia. É claro que se pudesse desenvolver e isso se tornar daqui a pouco ainda mais concreto, vai ser um ganho assim, imensurável. Né? Então, doutora, eu só tenho a lhe agradecer, já levo os convites, estenda para as colegas do Elas por Elas, que eu vou fazer contato, se elas tiverem, me derem a honra, ficarei muito feliz de falarmos sobre cada uma na atuação da sua área do transtorno de personalidade narcisista, e eu só tenho a te agradecer ter se proposto, né, a fazer aqui a entrevista no seu período de descanso, digamos assim, e trazer essa mensagem para os nossos seguidores aqui e dizer que estamos juntos. O que precisar, nós estamos aqui também no movimento para contribuir com a divulgação de vocês. Imagina, para mim foi uma honra o seu convite, eu adoro o seu trabalho também, estou sempre acompanhando, te acompanho há um tempinho já. Nós somos recíprocas, eu também a você. Adoro o seu trabalho, ando meio sumida do Instagram para postagem, essas coisas, mas continuo lá olhando e tal. E assim, para mim foi uma honra participar e sempre que precisar pode contar comigo, eu estou sempre à disposição. Inclusive, posso falar uma coisinha rapidinho aqui? Pode, por favor. Eu trabalho com um projeto chamado Filhos Amados, que é um projeto de São Paulo. Eu sou psicóloga desse projeto e a coordenadora do projeto, a idealizadora do projeto, está insistindo para eu dar um curso sobre transtorno de personalidade para outros psicólogos. Ela quer fazer um curso para eu ministrar. Isso é fundamental. Quanto mais psicólogos você alcançar, mais facilidade você dá no meu trabalho. Inclusive com mulheres, crianças e adolescentes, porque muitos, como a gente falou no início da entrevista, ou desconhecem ou não querem entender a importância desse tema. Eu sinto isso. Então, assim, fico muito feliz. E se ela tem esse Filhos Amados, o nome do projeto, vou até buscar para dar uma olhada. Projetos Filhos Amados. Atende também relacionamento abusivo. Legal. Mas o foco deles são filhos de narcisistas. Ótimo. Mas, assim, ela tá desde o ano passado, Eunice, vamos gravar um vídeo, vamos fazer um curso, colocar no Hotmart e tal. E a gente está organizando para fazer um curso para outros profissionais. Sim, ótimo isso. Quando você for fazer, também passa para nós, para divulgarmos, né? É sempre bom. Eu acho que sempre ajuda, é mais gente que a gente alcança. E também vou buscar o projeto para até saber um pouco mais, que eu me interessei, porque os filhos são essas vítimas invisíveis aí, né? Até elas se tornarem despertas. Então, eu acho Sim, com certeza. Tá? E uma das nossas, o nosso corpo jurídico do projeto é maravilhoso. Tanto a Milena, quanto a doutora Uema, quanto a doutora Fernanda. Mas a Fernanda ela é especialista em Maria da Penha. Poxa, que legal. E ela também... É de onde, a Fernanda? É daí também? Ela é do Espírito Santo, de Vila Velha. Legal. Tem um escritório lá, professora universitária. E ela, inclusive, eu acho que se especializou porque também veio de um relacionamento abusivo. Isso eu gosto. Eu gosto bastante de pessoas, não porque tem que ser vítima para levantar bandeira, não, mas é porque normalmente tem esse olhar diferenciado que a gente busca para ajudar. Porque acaba tendo conhecimento de causa também, né, doutora? Exato. Não é só o técnico, mas o conhecimento de causa. Sentiu na pele. Gratidão, adorei falar com você. Você, além de uma simpatia, assim, trouxe grandes conhecimentos para nós, como eu já esperava por te acompanhar. Mas fiquei muito feliz com a conversa e aquilo que eu falei, uma conversa informal, mas que trata de um assunto que é benéfico e ajuda muita gente, né? Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. E eu vou buscar o pessoal, o grupo aí da sua trupe, para poder falar. Pode buscar, te passo contato de todos. Que bom, fico feliz, eu quero sim. Elas vão adorar. E tem uma outra também de São Paulo, que também é vítima de relacionamento abusivo. E ela que faz as nossas artes do Instagram. Perfeito, aí já tem um olhar até para arte, um olhar artístico. Né? Obrigada, doutora, foi um prazer. Olha, assim, o prazer foi todo meu. À noite aqui conosco e dando seu conhecimento. Muito obrigada mesmo. Gratidão. O prazer foi meu, você como eu falei, já te acompanhava, mas você é mais simpática até do que eu esperava. Que bom, fiquei feliz. Eu também acho isso de você. Muito agradável. Estamos juntas, tá? Muito, assim, o que tiver que divulgar do projeto, conte conosco aqui.
tá bom? E o que você precisar também, conte com a gente. Tá bom. Beijo, boa noite. Boa noite.